Fala, meu povo, é o seguinte, eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre organização. Uma das coisas que eu tinha que fazer aqui hoje no estúdio era organizar a pasta de um filme que eu acabei de entregar. Eu precisava preparar essa pasta para um backup. No meio desse processo, eu me dei conta de quanto arquivo eu gerei e de quanta coisa desnecessária ainda tinha nessa pasta. Eu acho que isso é relativamente normal quando a gente trabalha num projeto muito grande, né? Só que o que me veio à cabeça imediatamente foi, cara, se eu não tivesse a organização que eu tenho hoje, eu teria surtado. O projeto demorou muito tempo, a pandemia pegou o projeto no meio, e isso acabou assim gerando uma demanda de arquivos, de envios e recebimentos muito grande. Então, se eu não tivesse essa organização, esse protocolo de organização, seria muito complicado. A gente assiste muito vídeo de compositor, os compositores mostram seus estúdios, seus equipamentos, falam das bibliotecas que eles usam, dos seus plugins favoritos, eles mostram até sessões de gravação, até o processo de composição musical em si, mas pouco se fala sobre essa estrutura de organização que é fundamental, assim. Eu acredito que a gente às vezes compõe muito bem, só que se a gente não tem essa organização, a gente se perde no meio do processo e atrapalha todo mundo que está envolvido no projeto, sabe? Então eu acho que isso é fundamental a gente falar e a gente fala muito pouco. Bom, eu queria mostrar para vocês como é que eu me organizo. Eu não sei como você se organiza, mas se você ainda não se organiza, talvez esse meu processo sirva até de inspiração para você criar essa estrutura de organização para você. Vamos lá então para a tela do computador ver exatamente como é que eu faço isso. Mas antes da gente ir para lá, eu queria te pedir aquela moral, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com alguém que você acha que também pode se interessar, porque isso motiva a gente para fazer mais conteúdo. Então, dá essa moral e vamos lá. Eu tenho aqui uma pasta que é a minha pasta padrão para todos os projetos audiovisuais que eu vou trabalhar. Chegou um projeto novo, eu duplico essa pasta, renomeio com o nome do projeto e aqui eu tenho toda a minha estrutura já organizada. Dentro dessa pasta, eu tenho N outras pastas e a primeira que eu começo a trabalhar é aqui, a Master Session, que é a minha sessão Master. Eu tenho uma sessão Master para cada rolo do filme. Quando a gente trabalha com longa-metragem, normalmente o filme vem dividido em arquivos de 25 minutos, de 20 minutos, e eu tenho uma pasta para cada arquivo desse, né, para cada trecho do filme. Quando é um arquivo só, vem o filme inteiro corrido, eu tenho uma pasta somente para cada versão do filme. Então aqui eu tenho uma pasta para o rolo, eu tenho o nome do projeto, as iniciais do nome do projeto aqui, eu tenho o rolo em que eu estou trabalhando e a versão desse rolo. Dentro dessa pasta eu tenho a minha seção do Cubase, que é a DAW que eu uso. Dentro dessa seção do Cubase eu tenho basicamente marcadores me dizendo onde começa e onde termina a música, os áudios que eu recebi num OMF ou num AAF, que normalmente contém diálogo, temp track e sound effects, né, os efeitos que já foram utilizados, e um template básico com os instrumentos que eu vou usar para o projeto e alguns efeitos. Essa seção é o meu ponto de partida para qualquer cena. Então toda vez que eu vou compor uma cena, eu venho aqui, duplico essa pasta e colo na minha pasta de cenas, que é aqui a minha Kill Sessions. Dentro da Kill Sessions, eu tenho uma pasta para cada cena. Então, mais uma vez, as iniciais do nome do projeto, o rolo em que eu estou trabalhando, a versão do rolo e a música. É muito importante a gente ter essa nomenclatura definida, até para gerar uma ordem também, para a gente não ficar procurando coisas perdidas, sabe? Então essa música aqui, por exemplo, se fosse música 1, seria a primeira cena do filme que tem música, e assim por diante. Dentro da pasta da sessão, eu tenho a minha pasta de áudio, com todos os áudios gravados, a minha pasta de MIDI, que eu preciso exportar, se eu for trabalhar em algum outro software, alguma outra DAW, eu exporto o MIDI aqui, direto para cá. Essa pasta To Mixer é quando eu tenho algum mixador trabalhando para mim, trabalhando na mixagem da música, não na mixagem do filme. Então, eu finalizei a música, já gravei no estúdio com os músicos, aprontei tudo, eu exporto todos os áudios do mesmo tamanho, comprimo essa pasta aqui, né, zipo ela e mando para o mixador. A Track Pictures é uma pasta default do Cubase, e aqui finalmente a minha seção.
existe uma nova característica aqui, que é a versão dessa música. Então a nomenclatura segue o mesmo padrão. As iniciais do nome do projeto, o rolo, o corte do rolo, a música em que eu estou trabalhando e a versão dessa música. Por quê? Se o diretor me pede uma alteração, por exemplo, eu venho aqui, duplico essa seção, renomeio e eu tenho a seção anterior salva. Isso é muito importante, porque já aconteceu de quando chega na quarta sessão, o diretor fala, não, cara, eu acho que é a primeira versão que você me mandou, só queria alterar uma coisinha. E aí, se a gente já alterou muita coisa, se você não tem esse backup das suas sessões, fica inviável, você enlouquece. Agora vamos aqui na ordem. All Music. Nessa pasta All Music, eu tenho todas as músicas em que eu acabei de compor. Trabalhei hoje o dia inteiro, finalizei uma música. Coloco nessa pasta que está sincronizada com o Dropbox. A equipe já recebe uma notificação que tem coisa nova no Dropbox e ela já vê, ó, tem música nova aqui. Dentro dessa pasta eu também tenho uma pasta para cada rolo, isso é importante. E o arquivo dentro dela pode ser um MP3 ou um WAV. Tem mais uma vez as iniciais do nome do projeto, aqui a música correspondente, a versão da música e o timecode, porque muitas vezes o editor já pega isso, coloca na timeline dele para começar a trabalhar. Eu tenho depois uma pasta chamada QDB. O QDB é uma plataforma para quem trabalha com música para cinema, que é muito interessante. A gente consegue gerenciar todo o processo, toda a equipe envolvida no filme que precisa ter acesso ao andamento da música, né, ao andamento do processo da música, ela tem acesso ali no QDB, ela vê o que falta compor, o que falta mixar, o que já foi entregue, o que está aprovado, o que tem que refazer. Então o QDB é muito bacana. Eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, falando do QDB, mostrando como é que eu uso. É uma plataforma de graça, ela é online, mas ela funciona muito bem e é muito bacana. Então aqui no QDB eu tenho basicamente um arquivo XML com os marcadores daquela sessão master, porque eu importo esses marcadores na plataforma e ele já me diz, olha, você tem que compor tantas músicas. Sempre que eu chego no final de um dia de trabalho, eu atualizo o QDB e ele me fala o quanto falta ainda compor. Eu tenho uma pasta chamada Docs, eu vou pular o Delivery e vou deixar por último. Eu tenho uma pasta chamada Docs, que para mim é uma das mais importantes nesse processo de organização. Por quê? Aqui eu tenho uma pasta com todos os contratos, desde o contrato que eu fiz com a produtora, com o diretor, até os meus contratos com os músicos, com quem vai mixar, com quem vai prestar qualquer serviço para mim relacionado a esse projeto, está aqui dentro dessa pasta de contratos. Uma pasta chamada Script, que tem todos os roteiros em PDF, desde a primeira versão do roteiro até a versão atual, e uma pasta chamada Music, que é importantíssima. Nela eu tenho a minha planilha de kill sheet, padrão. Eu tenho uma pasta chamada Music Log, que é basicamente o QDB offline. Tudo que eu faço, eu registro aqui, porque se você tiver algum problema de internet, como eu falei, ou se o site der pau, você vai ficar na mão perdido. Então eu tenho tudo aqui nessa planilha Music Log. Eu tenho uma planilha de refação, que eu botei o nome de Rewrite, que é o seguinte: sempre que eu converso com o diretor e ele me pede uma alteração, em timecodes específicos, eu tenho um templatezinho do Excel, onde eu já anoto no timecode daquela cena o que ele quer. Então, toda vez que preciso refazer alguma coisa, essa planilha está sempre aberta e eu estou sempre consultando ali o que eu já fiz, o que eu preciso refazer para dar continuidade ao processo. E a minha planilha de spotting, né, que é a primeira reunião que a gente tem com o diretor para marcar onde entra e onde sai música. É a partir dessa planilha que eu gero aquela pasta Master Session. Depois eu tenho uma pasta chamada Input, que tem basicamente tudo que eu recebo do projeto. Tudo que chega para mim vem direto para essa pasta. Então eu tenho aqui uma pasta com AAF ou OMF e provavelmente uma pasta para cada rolo e sua versão, né, dentro dela. Uma pasta com referências, e essas referências não são as temp tracks. São referências que o diretor mencionou numa reunião, que ele sugeriu depois de eu já ter recebido o corte com as temp tracks. Então, se ele me fala, eu gosto muito de uma música do compositor X, que eu acho que tem a ver com a cena tal, eu pesquiso essa música e já deixo ela aqui dentro, para evitar de ficar acessando YouTube, Spotify, essas coisas, durante o processo, sabe? Para não perder muito foco. Então fica tudo aqui.
e uma pasta com os arquivos de vídeo que eu estou trabalhando. Depois dessa pasta input, a Master Session nós já passamos, eu tenho uma pasta chamada Previews. Nessa pasta eu tenho todas as cenas em vídeo. Acabei de fazer uma música hoje para uma cena, exporto essa cena em vídeo, coloco nessa pasta Previews, que também está sincronizada com o Dropbox, e nela eu copio o link para o QDB. O diretor consegue assistir no QDB. E é um barato porque ele consegue comentar no timecode preciso. Então, se ele quer uma alteração num timecode X, ele para e faz um comentário ali. Isso é muito bacana porque nesse filme que eu trabalhei, o diretor trabalhava até alta madrugada. Então eu mandava para ele uma música 10 da noite, quando dava 3 horas da manhã ele comentava. Quando eu acordava e vinha para o estúdio no dia seguinte, eu já recebia uma notificação, olha, tem e-mail para você com um comentário no QDB. E aí eu ia lá ver, eu já tinha exatamente o que ele queria que eu alterasse no timecode que ele queria. Ele acordava bem mais tarde do que eu, então não precisava ele acordar para ele me ligar e me dizer qual alteração que ele queria. Às vezes, quando ele acordava, ele já estava com a versão nova lá no site para ele poder conferir. Depois eu tenho uma pasta chamada Sampling, que é basicamente tudo que eu sampleio para o filme. Se eu precisar criar um instrumento específico para esse filme, os samples desse instrumento ficam dentro dessa pasta. Por que não no meu HD de samples? Porque essa pasta vai ser backupada, vai para um HD externo e vai sumir do meu computador. Então tudo que tiver de sample está dentro dessa pasta. Porque se por um acaso der pau no meu HD de sample, eu sei quais são as livrarias que eu tenho. E se eu precisar fazer um recall de alguma coisa desse projeto específico, os samples dele já estão ali dentro. Então eu não perco. Depois, uma pasta chamada Scores, que são todas as partituras. Então, uma pasta para cada cena com todas as partituras ali para os músicos gravarem. E por último, a minha pasta Delivery, né? Que é basicamente tudo que eu mando para finalização. Os arquivos em 5.1, uma pasta de stems. Às vezes o mixador do filme prefere receber stems. E eu tenho várias estruturas de stems. Eu tenho desde 3 stems até 11 stems, sabe? Quanto mais flexível o diretor quiser esse material para trabalhar, eu mando para ele. E uma pasta estéreo. Essa pasta estéreo, normalmente, ela já vai também para o masterizador, porque já tem todas as músicas ali na ordem do filme, e é dela que vai sair o álbum do filme ou da série. Bom, basicamente, a minha estrutura de organização é essa. Eu não sei como é a sua, mas seja lá qual for, cara, você precisa ter essa organização. A gente chega no final de um trabalho se descabelando quando a gente não tem essa organização. Já teve trabalho que eu fiz que na 6ª versão o diretor pediu para usar a 3ª e eu não tinha mais a 3ª. Eu dei um monte de save por cima da 3ª e quando eu vi eu não tinha mais, eu tive que refazer, ouvir o wave que eu mandei para ele e refazer a sessão. Olha que loucura, a gente perde muito tempo. E em projetos grandes é mais complicado ainda, porque a gente tem mais gente na equipe que pode pedir alteração. Você depende da opinião de diretor, de produtor, e isso gera uma demanda muito grande, sabe? Então essa organização é muito necessária. Essa estrutura, ela tá assim por enquanto. Pode ser que em algum projeto que eu venha trabalhar mais para frente, eu tenha necessidade de mudar alguma coisa. Então isso vai sempre se modificando ao longo do tempo. Se você tem alguma sugestão, se você faz de alguma outra forma que você acha que pode ser interessante, comenta aqui nos vídeos. E se você quiser saber de mais alguma coisa, comenta também. Eu vou fazer um vídeo depois mostrando aquelas planilhas da pasta Docs e um vídeo explicando o QDB. Porque assim, se todos os diretores trabalhassem com o QDB, a nossa vida seria muito mais fácil, sabe? É realmente muito boa a plataforma. Então, gente, é basicamente isso. Sejam organizados, não se percam, para que o processo seja muito mais divertido, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!